agradeço a Expressão Popular, agradeço a Escola Nacional Florestan Fernandes, em que todos nós nos formamos, e a Escola Paulo Freire, no nome do Lucas. Continuamos na batalha contra esse governo protofascista e genocida, que é algo de absolutamente fundamental, e a poesia que foi lida do Brecht na Mística é algo que parece nos atingir de maneira muito direta na circunstância atual. Mas vamos para o tema, vamos trabalhar. É complexo, né? O tema geral, como os clássicos tratam, né? A comuna. Eu vou começar pelos dois grandes clássicos, o Marx e o Engels, e depois a gente pensa. Então, é bom sempre lembrar que os textos dos nossos clássicos, ainda que tenha diferenças entre eles, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa, Gramsci, para pegar alguns, são sempre muito impressionantes e são carregados de dois elementos impactantes. Primeiro, o fio de corte revolucionário. Eles têm uma estreita correlação nos textos entre a análise e a estratégia revolucionária, assim, não se separam. E o segundo ponto, que é muito impressionante, é o conhecimento dos processos históricos que eles apresentam, né, que são dissecados na conexão entre o solo, né, digamos, da economia, né, da expansão burguesa, e da tragédia do trabalho. É sempre nessa relação onde eles dissecam as formas ideopolíticas, formas sociais, estatais, engendradas ao longo das próprias lutas de classe, como resultado dessas lutas e como enfrentamento a essas lutas. E a Guerra Civil em França é exatamente esse tem como, aliás, todos os textos desses clássicos, mas especialmente dessa trilogia marxista clássica sobre 1848, sobre o bonapartismo e sobre a Comuna de Paris, essa trilogia é absolutamente impressionante pela riqueza que traz. É bom lembrar que esses três textos foram escritos pelo Marx depois do Manifesto Comunista, não é? E escalonados no tempo. E essa análise, a análise que eles vão trazendo, está muito banhada da experiência prática da luta na Associação Internacional dos Trabalhadores, na primeira internacional, e é tanto que, no caso da Comuna de Paris, especificamente nos outros dois também, mas na Comuna, são comunicados do Marx à Associação Internacional, submetidos à associação, que endossa os comunicados e os divulga como comunicados da própria Internacional. Lógico que também sempre alerta, que eu acho que é um alerta importante, a gente sempre lê esses textos, e quando a gente lê, eles são de uma impactante atualidade. E eu não quero tirar essa impactante atualidade de ninguém, porque ela é muito rica, mostra exatamente essa liga importante entre estratégia e análise, entre conhecimento do processo histórico e capacidade analítica da relação das classes sociais. Porém, é sempre bom lembrar também que essa extrema atualidade é mais uma atualidade do aprendizado do que deve ser uma atualidade da repetição. Deixa eu tentar me explicar. Nós, como pensadores, precisamos ler Marx e Engels, Lenin, Trotsky, Rosa, Gramsci e muitos outros, Mariátegui e muitos outros, porque aprendemos com ele a enfrentar as condições contemporâneas e aprendemos com as exigências que eles nos colocam nesse texto. Então, eu já vou comentar algumas grandes questões que se depreendem desse texto. O Ricardo Antunes já falou do Estado, eu vou voltar a tocar no Estado, mas algumas grandes questões que se depreendem, que são nossa tarefa enfrentar.
Um ponto é a relação entre a guerra de libertação nacional com os processos revolucionários, que, no caso da Comuna, é uma derrota da França. A França foi quem iniciou a guerra contra a Prússia, contra a Alemanha, foi com o Luiz Bonaparte, o sobrinho do tio, golpista de 1851, e essa derrota, ele foi derrotado muito rapidamente, e essa derrota corre o risco de virar uma atuação expansionista alemã sobre a França, e vira uma atuação expansionista. A Alemanha vai recortar a Alsácia e a Lorena da França. Então, essa questão da relação da guerra de libertação nacional junto com a Revolução é um elemento importante que a gente tem de levar em consideração, porque ela não é idêntica em todos os processos revolucionários. Ela vai acontecer em alguns, na China, no Vietnã e em Cuba, por exemplo, ela está diretamente presente, mas é um pouco diferente por a questão da Revolução Russa, que não está, que está em guerra, que está participando de uma guerra, mas não está sob o domínio de outro país. O segundo ponto, que é um ponto absolutamente fundamental e tem a ver com a importância da Associação Internacional dos Trabalhadores, é a relação entre a questão nacional e a solidariedade proletária internacional e a importância exatamente dessa conexão. Isso é muito destacado no texto, em vários momentos, e é uma interrogação para nós hoje, na medida em que nós temos muitas lutas internacionais, mas poucos espaços de agregação coletiva do conjunto dessas lutas. A Via Campesina é um desses espaços internacionais, mas nós precisamos de muitos outros, até porque, na atualidade, questões internacionais claras, como a luta do trabalho contra o capital, que desde que nasce é internacional, o antirracismo, o feminismo, a questão ambiental, todas elas são lutas completamente banhadas na questão internacional. Um outro ponto a levar em consideração quando a gente discute a questão do Estado e da quebra do Estado, eu vou voltar a isso mais adiante, é as alterações na escala da expansão do capitalismo no mundo, alteração tanto na escala de centralização e concentração do capital, quanto na configuração das classes trabalhadoras. Essa é uma questão que é nossa. O Marx traz elementos fundamentais para que a gente pense essas questões, mas nós temos de enfrentar essas questões. Então, para pensar com os clássicos é trazer o problema e ver o método e as pistas de saída que eles trouxeram. E, portanto, nessa mudança de escala, nós temos também transformações significativas no Estado capitalista ao longo do século XX e agora no século XXI, que nós não vamos ter tempo de debater aqui, mas que é importante, pelo menos, lembrar que, como resultado das lutas de classes do século XIX e do início do século XX, o Estado se expande, se amplia, como mostrou o Gramsci, para incorporar e responder e conter essas lutas. Mas que, principalmente a partir de 1980 e, em especial, de 1990, nós assistimos uma espécie de expulsão, expropriação dessas conquistas, que são conquistas de direitos, de dentro do Estado, dos Estados capitalistas. Né? E isso nos traz novamente para a tragédia contemporânea, que foi a destruição, em praticamente todos os Estados capitalistas, destruição ou encolhimento da saúde pública, que é um drama agora no processo da pandemia. Isso significa também que um ponto que é tratado pelo Marx, que é muito importante sobre o Estado, que é a questão das burocracias na Comuna. Essas burocracias ganham, crescem no Estado capitalista, mesmo no Estado ultraneoliberal contemporâneo
as burocracias são significativas, porque precisam dar conta de uma série de questões, mas tiveram suas hierarquias reforçadas e rupturas internas dentro dessas burocracias. Por exemplo, um exemplo banal, entre o judiciário, e em especial aqueles que integram os postos mais altos do judiciário, e a massa dos trabalhadores que está, por exemplo, que trabalha no sistema prisional, ou seja, uma hierarquia que eles não se conectam, são dois mundos. Ou entre a alta hierarquia do Estado da economia e a massa de professores e trabalhadores do SUS. São graus muito diferentes e a comuna permite a gente enxergar, talvez, a importância desse enfrentamento. Então, vamos aqui um pouquinho para o Marx. Vale lembrar que o Marx está acompanhando a situação europeia muito de perto, em 1870, para a própria AIT, para a própria Internacional, né? Primeira Internacional. E que, em julho de 1870, ele faz um alerta sobre a Guerra Franco-Prussiana, advertindo a Alemanha e os prussianos de que a guerra que estava sendo aceita pelos trabalhadores era uma guerra defensiva, porque era Luís Bonaparte que estava invadindo a Alemanha, queria recuperar espaço do antigo Império francês na Europa. E ele foi rapidamente derrotado. Mas esse primeiro alerta do Marx é muito importante, porque ele já dizia: atenção, essa guerra não pode se converter em guerra ofensiva. No segundo comunicado, em setembro, só de julho a setembro, o Marx já fazia dois alertas. O primeiro alerta de que a guerra já estava degenerando em guerra de conquista e que a Alemanha já estava, com Bismarck à frente, já estava degenerando. E o segundo é um alerta interessante, em que ele dizia para os franceses que eles iam entrar, para a classe operária francesa, que ia entrar em circunstâncias muito difíceis por conta da derrota francesa na guerra. E ele dizia, abre aspas, qualquer tentativa de derrubar o novo governo, quando o inimigo bate quase às portas de Paris, seria uma loucura desesperada. Então, o Marx alerta a classe operária francesa e teme que, nessas circunstâncias, a classe operária francesa, ele não está falando da parisiense, entrasse em alguma aventura e dizendo, atenção, procedam metodicamente a sua própria organização de classe. Isso em setembro. Ora, quando ele escreve finalmente o relato da Comuna, a Comuna foi massacrada em 28 de maio. O Marx entrega esse documento em 30 de maio. Então, ele está acompanhando esse processo no dia a dia. É impressionante a documentação dele, e não há, ao longo desse texto sobre a Comuna, nem a mais mínima crítica à importância que foi a Revolução da Comuna de Paris e a importância, e ele vai considerar duas revoluções, né? A republicana, que seria o primeiro momento revolucionário, quando o povo de Paris arrebenta com o Segundo Império do Bonaparte e instaura a República. Ele já vai considerar aí um primeiro momento revolucionário, e o segundo momento revolucionário, quando a Comuna avança sobre o Estado, entende que a burguesia apenas está devastando o conjunto do aparelho de Estado contra Paris, entende isso e avança sobre o Estado e começa a construir
destruir o antigo Estado e a construir algo novo. O livro, quer dizer, o livreto, né? O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte é sobre a capitulação. Portanto, é sobre a vergonhosa capitulação do governo feita com relação aos alemães. E essa capitulação começa com a capitulação bonapartista e vai seguir com os republicanos, que, apesar de terem tido uma república instaurada por atos da classe operária, vão imediatamente tentar submeter a classe operária e se submeter aos ditames de Bismarck alemão. E isso vai ficar evidente, principalmente, né, com a proclamação da República e o cerco de Paris, que vai ser feito principalmente pelos prussianos, mas com uma cumplicidade dos governantes burgueses franceses. Então, o ponto 2 do texto é, sobretudo, sobre o cerco de Paris e a violência de Versalhes. Versalhes é o seguinte: quando os parisienses impedem que o governo fique, esmague a Guarda Nacional, principalmente a partir da Revolução de 4 de setembro, os governantes franceses começam a sair de Paris e vão depois sair atropeladamente durante a Comuna, mas já começam a sair, a instaurar o governo francês capitulador em Versalhes. Por isso, ele vai chamar o tempo todo o governo da capitulação, da traição nacional, daqueles que juraram a República, etc., esse governo dos versalheses contra o governo de Paris, do povo de Paris e depois, na sequência, da Comuna de Paris. É no item 3 desse texto, né, da Guerra Civil na França, que o Marx vai fazer, todo o texto vai debater teoricamente, mas é no item 3 em que ele vai dar mais ênfase à questão do Estado moderno, de como o histórico do Estado capitalista tem uma relação muito forte com a França, com a Revolução de 1789 e depois com o recuo para o Segundo Império do Bonaparte, e ele vai começando a mostrar como esse poder centralizado, com órgãos presentes em todos os lados da vida, exército, polícia, burocracia, clero, magistratura, divisão hierárquica e sistemática do trabalho de dominação, etc., que data da monarquia, é reatualizado depois da Revolução Francesa para subjugar o trabalho ao capital. E que, como esse arcabouço se torna um arcabouço do conjunto do capital sobre a classe trabalhadora, já agora sob o domínio burguês, ainda que dirigido por um cara que pretendia ser imperador, como Luís Bonaparte, que restaurou o Segundo Império, mas ainda assim, de fato, a classe dominante era a burguesia, o conjunto da burguesia, e ela se aproveitou de todo o tempo da verdadeira ditadura bonapartista sobre a classe trabalhadora. Tem uma frase aí muito interessante do Marx, em que ele diz que o bonapartismo foi a única forma possível de governo numa época em que a burguesia já havia perdido e a classe operária ainda não havia adquirido a capacidade de governar a nação. Então, é bastante interessante ver que o Marx está pensando o tempo todo nas relações de classe e está refinando o que já estava presente nos textos anteriores à luz das lutas que estão acontecendo. Então, ele está refinando teoricamente esses temas.
Então, eu vou dar destaque aqui a um pouco ao método da comuna. Eu vou misturar vários pedaços, mas essa parte está especialmente no item 3 do texto da comunicação do Marx, né, da Guerra Civil na França, que é, fundamentalmente para ele, a comuna é a antítese direta do império. E, mais do que isso, é o lugar de expansão das energias novas da população. É a expressão da organização de um novo tipo. O Marx está, ao mesmo tempo, indignado com o massacre e entusiasmado com a comuna. E isso é muito nítido no texto. Então, vamos a alguns dos pontos do método, e não, eu não vou listar todas as medidas da comuna, porque isso aí seria longo. Mas, eliminar o exército, construir uma força armada própria, que foi a Guarda Nacional, constituída por operários, dirigida por um comitê eleito. Sufrágio universal com mandato imperativo. Nada de você vota e o cara desaparece 4 anos com seu mandato lá para fazer o que bem entender, 4, quantos anos forem. E a comuna não era um órgão parlamentar, e sim um corpo atuante, era um corpo de trabalhadores atuante, tanto no executivo quanto no legislativo ao mesmo tempo. E os atos, o método foi quebra dos instrumentos de poder material, exército e polícia, quebra dos instrumentos do poder espiritual. Ele vai destacar a questão do poder dos padres, a dissolução e expropriação de algumas igrejas, que, na verdade, foram muito poucas, porque a maioria dos bens da igreja já tinha sido roubado, foi roubada bem antes pelos ingleses, pelos próprios franceses e por muitos outros burguesias ascendentes no século anterior. Na quebra dos instrumentos de poder material, também o salário igual para operários e função pública. Os serviços públicos não mais como propriedade privada de algumas criaturas do governo central. Essa frase é fundamental, não para que a gente copie a comuna, porque o modo era diferente, mas se a gente olhar hoje, uma parte dos serviços públicos vem sendo dirigido pelo empresariado de diversas maneiras, seja através dos jantares no Planalto, no caso brasileiro, seja através da sua presença dentro do Estado brasileiro, seja através dos famosos aparelhos privados de hegemonia na educação, na saúde, na cultura, etc., atacando as lutas populares. Então, a quebra dos instrumentos de poder espiritual é a abertura de escolas laicas, funcionários públicos, magistrados e juízes eleitos, responsáveis, responsabilizáveis e revogáveis. E, com isso, a comuna se torna um modelo cheio de energia para o conjunto do país, inclusive para as regiões rurais que tinham, 20 anos antes, votado em Bonaparte e que agora estavam prontas a aderir à comuna. E é exatamente isso que os versalheses vão tentar impedir, apertando o cerco sobre Paris. O cerco sobre Paris não foi apenas dos prussianos. O cerco sobre Paris foi o cerco dos versalheses, dos poderes das classes dominantes, todas elas, das grandes burguesias aos grandes proprietários de terra, reunidos numa assembleia espúria, no sentido de impedir e cortar as conexões de Paris com o resto da França. E essa foi, portanto, o cerco de Paris, o sítio de Paris, é um sítio não apenas do inimigo externo, mas também das burguesias. Então, reparem, nesse modelo, a questão rural aparece de maneira central, tanto para o pequeno proprietário camponês, quanto para o trabalhador assalariado, o operário agrícola, que já é uma preocupação para o Marx.
Portanto, aí ele diz todas essas coisas só eram possíveis com a destruição da excrescência parasitária que o Estado significa. Que a comuna era um avanço no tempo e não um retorno ao tempo. E ele mostra como a imprensa da época é especialmente perversa e falsificadora, junto com as grandes burguesias. Mas, mesmo assim, porque as grandes burguesias censuraram a imprensa, censuraram as cartas, abriram o correio, impediram pessoas de chegar a Paris. Mesmo assim, jornais burgueses dos Estados Unidos e da Inglaterra ficaram horrorizados com o que foi feito na Comuna. Na própria Alemanha, ficaram horrorizados com isso. E um outro ponto importante ele brinca, Marx brinca um pouco, dizendo que é o primeiro governo barato. E não é barato porque não paga bem aos seus trabalhadores. Paga muito melhor do que os trabalhadores ganhavam antes, mas não cria uma hierarquia burocrática segmentada e separada. Rompe com essa hierarquia. E que, bom, tem outras questões, e finalmente ele vai dizer: o segredo da comuna é essencialmente um governo da classe operária, o resultado da luta da classe dos produtores contra a classe dos apropriadores. E isso, ele vai dizer um pouco mais adiante, não resulta da aplicação de nenhum modelo pré-estabelecido, não resulta da aplicação de nenhuma utopia, resulta do impulso direto daqueles revolucionários trabalhadores, operários da cidade de Paris, o que os tornou lideranças das classes médias de Paris e do campesinato. Então, repare, o método da comuna é também o método do Marx. Em suma, é trazer para a análise da comuna o conjunto das questões que conectam a produção da vida material com o conjunto da vida social, cultural, humano, intelectivo, organizativo, etc. Então, ele brinca, diz: a comuna é comunista? Embora ela não se apresente como comunista. E é por isso que as burguesias morrem de medo da comuna e seguem fazendo uma campanha e silenciando sobre o massacre. O quarto ponto do texto do Marx é o massacre de Paris. Todo o texto já é escrito depois do massacre, mas todo o tempo é mostrando as seguidas tentativas das burguesias francesas, prussianas e europeias para derrubar a Comuna de Paris. E, na conclusão, o que ele vai mostrar é que as burguesias cosmopolitas se uniram para banhar em sangue a tentativa humana e igualitária internacionalista da Comuna. E, portanto, o que foi apresentado, digamos assim, como uma ditadura, porque o Thiers, que era o primeiro-ministro dos versalheses, dos capituladores, o traidor da República, ele passou o tempo inteiro denegrindo a comuna, mentindo e falsificando sobre a comuna. E essas mentiras e falsificações são cuidadosamente mostradas pelo Marx ao longo do texto. Gente, é muito impressionante esse texto. Então, quando a gente olha para o conjunto, isso foi em 1871 que aconteceu a Comuna. Ela terminou num banho de sangue. Um banho de sangue que até hoje não se sabe o número total de assassinados, mas que muitos oscilam entre 40 mil, chegando até a 100 mil pessoas. As tropas francesas assassinaram a população
a sangue frio, não importava quem fosse, lutador, não lutador, da comuna, não da comuna, qualquer parisiense rodando, e era imediatamente trucidado, e foi realmente um rio de sangue em Paris. 20 anos depois, não, pouco menos disso, 15 anos depois, mais ou menos, o Engels vai escrever A Origem da Família, da Propriedade e do Estado. E a gente já vê nesse livro como a análise do Marx, compartilhada por ele, sobre a comuna, vai se refletir na concepção de Estado do Engels, né, como o comitê dominante da classe dominante, como esse lugar da expropriação e da violência. Já em 1891, 20 anos depois da Comuna, o Engels escreve o prefácio para a republicação desse texto do Marx, da Guerra Civil na França. E, nesse texto, é muito interessante observar que, por um lado, o Engels está muito preocupado em que não se esqueçam das lições da Comuna, que não se esqueçam que a ditadura do proletariado é a Comuna de Paris, mas que a ditadura do proletariado, a Comuna de Paris, tiveram limites, e ele vai colocar alguns limites, alguns deles mencionados pelo Marx em outros momentos, como a questão do Banco da França, de não terem tomado o Banco da França. O Marx também reprova a Comuna o fato de não ter atacado Versalhes, quando o Thiers, o versalhês, não tinha ainda reorganizado o seu exército de pulhas. Então, a gente vê nesse texto do Engels a preocupação de destacar a importância das características centrais da comuna, da quebra do Estado e principalmente da ditadura do proletariado, e o momento que ele está vivendo, que é de expansão de um partido de massas na Alemanha, de um partido legal de massas na Alemanha, e ele está muito envolvido nesse processo. Então, a gente vê que tem uma preocupação do Engels de fazer uma discussão sobre o papel das outras forças políticas presentes na comuna, que não é a preocupação do Marx ao longo do texto. Essa é uma preocupação mais engelsiana e que me parece resultar das condições nas quais ele está escrevendo. Nós sabemos, e a gente vai ver com Louvier, a importância da comuna, né, para o Trotsky e para o Lenin. Então, eu vou dar um pulo para o Gramsci para encerrar a nossa conversa. Eu não averiguei o conjunto das referências do Gramsci sobre a comuna. Prometo que farei isso da próxima vez. Mas é muito importante lembrar que o Gramsci está escrevendo, principalmente, o conjunto dos seus textos, quase 50 anos depois da Comuna. Né? 50 anos e mais depois da Comuna. E já depois da Revolução Russa, e boa parte dos seus escritos são carcerários, na cadeia fascista. O fascismo, como todos sabem, é um Estado corporativista que nasce próximo da grande burguesia liberal, que vai mostrar sua faceta totalitária, assassina, etc., no nazifascismo, com um controle sobre o Estado absolutamente brutal, mas um controle que envolve uma ampliação, um aumento importante desse Estado. E o Gramsci vai estar se interrogando nas condições de expansão do capitalismo após os anos, principalmente os anos 20 e depois dos anos 30, como é possível um assalto a esse Estado aumentado
que seja um assalto só armado. Como a gente vê, a Comuna não é só um assalto armado. A Comuna é também um assalto armado. A Comuna é uma reorganização da vida em Paris, enfrentando simultaneamente o invasor prussiano e as tropas do capital e das classes dominantes. E a grande discussão do Gramsci vai ser como preparar as massas para esse processo de conjunto de liberar as suas energias capazes de criar um mundo novo. E essa que é a discussão do partido, que é uma discussão absolutamente central para o Gramsci, embora não seja abertamente a discussão da ditadura do proletariado, é a discussão da democracia da comuna. E é importante que a gente tenha a capacidade de observar esses elementos, eu estou chegando aqui ao final, uma vez que a Comuna de Paris é ainda uma situação histórica absolutamente extraordinária, o primeiro assalto aos céus do proletariado, e essa situação histórica extraordinária trouxe elementos que são fundamentais para todos os períodos históricos posteriores e que foram fundamentais para todas as grandes lideranças. No entanto, não se trata nunca de simplesmente repetir a Comuna. O próprio Lenin vai dizer isso. Se trata de reencontrar as questões que estão colocadas pela Comuna na luta concreta de cada período histórico e de recolocar as questões de método como questões vivas e não como questões de uma erudição estéril. Eu recomendo a quem estiver querendo ler alguma coisa, tem muita literatura sobre a Comuna. Uma delas é uma clássica, o Ulysse que fez um histórico da Comuna muito legal, e a outra é um livro novíssimo do José Paulo Neto, que é uma biografia do Marx, mas tem todo um capítulo destinado aos textos do Marx no período em que estava elaborando esse livreto, esse comunicado, esse livro extraordinário, pequenininho, mas absolutamente extraordinário, que é A Guerra Civil na França.